Muito bem, queridos, vamos agora para o nosso comentário do capítulo 4, 5 e 6 da Epístola de Hebreus. Sem demora, capítulo 4 fala a respeito do descanso de Deus em fé. Observe que ali ele citou, no capítulo 3, aquele período em que o povo de Israel passou por 40 anos no deserto, do qual Deus não se agradou da maioria deles, não é? Agora ele termina esse período que cronologicamente nós falamos que é o período do Pentateuco, que culmina com a saída do povo de Israel do deserto e a entrada na terra de Canaã, onde também é estabelecido o Hexateuco, né? Porque Josué é uma continuidade, seria o sexto livro dada continuidade aos 5 primeiros livros. E é nesse momento que ele diz assim, olha, temos, portanto, deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. E aí entra essa alusão que ele falou, fazendo essa comparação da velha aliança, do aceitar a Deus na velha aliança e pertencer às promessas, e o aceitar a Jesus na nova aliança para pertencer a uma promessa de uma terra espiritual, que é a Nova Jerusalém. Porém, também a nós foram anunciadas boas novas como se deu com eles. Observe que para o povo de Moisés, na época dos hebreus, eles também tiveram que aceitar por fé que Deus estava tirando eles do Egito, não é? Mas a palavra que lhes ouviram nada lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviam. Observe aqui uma forte influência da teologia paulina, da teologia do justo sendo salvo por fé. Não importa se era no Antigo Testamento, não importa se era no Novo Testamento, o que importa é que a salvação se dá mediante a fé, e é pela fé que nós permanecemos firmados nesta promessa. Então é o que nós encontramos aqui. E aí ele fala sobre o lugar de descanso, dizendo que o lugar de descanso não era a terra de Canaã, mas que o verdadeiro lugar de descanso é aquele que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que vão estar na eternidade em sua presença. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, como diz aqui no versículo 9, resta um período de descanso, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E ele diz, nós devemos esforçar para entrar nesse lugar de descanso. Que lugar é esse, né? A Nova Jerusalém, a terra celestial que Deus nos prometeu. E aí ele faz, agora no versículo 12 e 13, faz alusão à importância da palavra de Deus. A palavra que entra no coração do homem, a palavra que transforma, a palavra que liberta, que restaura, leva o homem a se sujeitar e se submeter a Deus, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O logos tuteu, né? Que kai energes, né? Tem essa capacidade, essa energia no grego, né? Este poder para ser eficaz e transformar o ser humano perfeitamente. E agora aqui, para finalizar o capítulo 4, ele diz que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós, fazendo alusão agora às leis cerimoniais da antiga aliança e de como estas leis cerimoniais da antiga aliança se cumpriram em Cristo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Ele está fazendo alusão àquele momento que o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, não é? Pelo sangue da expiação, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação. Ele está dizendo que Jesus cumpriu isso. Quando Jesus ascendeu aos céus, ele foi glorificado e ali então ele fez esta mediação entre nós e Deus, né? Porque não temos sumo sacerdote que possa se compadecer das nossas fraquezas, que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas em tudo foi tentado, porém não cometeu pecado algum, né? E aí ele fala a respeito desta graça, que nós devemos ser confiantes nesta graça salvadora de Cristo Jesus. E é neste momento que então o autor de Hebreus aproveita a ocasião para falar acerca do privilégio, né? Ou das prerrogativas que Jesus tem como sendo sumo sacerdote superior àqueles que na antiga aliança tinham o sacerdócio de Arão. Talvez para você e para nós que somos gentios, talvez não faça muito sentido ou tanto sentido quanto para o povo hebreu, mas
O que o autor de Hebreus está explicando é o seguinte: como ele consegue fazer com que o judeu daquela época, que até então obedecia aos sacerdotes, obedecia à lei, obedecia a Moisés, tinha todo um critério de prerrogativas de funcionamento cerimonial das leis, das alianças, como ele passa a obedecer uma nova dispensação, um novo tempo, uma nova aliança em Deus, onde não precisa mais de um sumo sacerdote, porque Jesus é o sumo sacerdote, onde todas as leis da Torá, do Antigo Testamento, agora são convergidas para Cristo, onde as promessas de uma terra em herança agora são cumpridas numa promessa de uma terra espiritual, né? De uma herança espiritual, que é a Nova Jerusalém. Isso passa a fazer sentido quando você se coloca como um pensamento de um hebreu. Muito bem. E voltando ao assunto, né? Portanto, Jesus, como sumo sacerdote, é capaz de se condoer, né, por aqueles que estão rodeados de fraquezas. E isso não era qualquer um que se evidenciava, não. Era somente aqueles que tinham sido chamados por Deus da família de Arão. Mas Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar sumo sacerdote. Foi o próprio Pai que o designou, que o apontou, né, dizendo: tu és meu filho, hoje eu te gerei, e tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, né? E aí tem todo um contexto que nós teríamos que passar um dia inteiro falando só sobre Melquisedeque. Infelizmente o tempo não nos propicia isso, né? E aí fala a respeito de Jesus, como ele se ofereceu, e como ele foi sujeito, submisso ao Pai, e porque ele obedeceu ao Pai nesse sacrifício, ele se tornou o autor da salvação eterna daqueles que obedecem, e foi constituído por Deus, apontado, nomeado por Deus, versículo 10, por sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele tinha muita coisa que falar sobre isso. É que de fato isso é pauta para muito ensinamento. Porém, os hebreus, eles estavam tendo dificuldade de entender aquilo que o autor de Hebreus coloca como sendo os elementos, né, os princípios elementares dos oráculos de Deus, né? Dizendo que eles eram nécios, eles eram novatos na fé e que, portanto, necessitavam de leite e não alimento sólido. Exatamente como Paulo falou lá em Coríntios, né? Leite vos dê a beber e não alimento sólido, né? Porque não poderiam suportar. E é a mesma coisa que ele fala aqui no livro do autor aqui em Hebreus. Muito bem. E por fim, no versículo 6, no capítulo 6, última parte desse nosso comentário, então ele deixa dos princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos levar para o que é perfeito. E ele cita quais são os elementos fundamentares da doutrina, né? A base do arrependimento, das obras mortas, a fé, o ensinamento do batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Então ele cita alguns preceitos, algumas doutrinas que são consideradas, né, fundamentos, fundamentos da doutrina de Cristo. E aí ele fala outro fator muito importante, que as pessoas que passaram por essa experiência, que foram iluminados, que tiveram um processo de regeneração e conversão do Espírito Santo, que provaram da boa palavra de Deus, que foram experimentaram do poder do Espírito Santo, vamos assim dizer, do batismo com o Espírito Santo, e outra vez caíram, segundo a teologia de Hebreus, era impossível que estas pessoas viessem a ser renovados novamente para o arrependimento, porque estariam crucificando de novo Jesus. E que da mesma forma como a chuva vem sobre a humanidade, isso pode servir de bênção para que esta humanidade produza bons frutos, esta mesma chuva serve de condenação caso, no lugar de produzir bênçãos, esta terra produza espinhos, abrolhos e está próximo da maldição. Portanto, o derramamento do Espírito Santo é uma bênção, mas se a pessoa se utiliza mal deste derramamento, então ele próprio está causando condenação sobre si, porque está vituperando as coisas sagradas. Então, amados, né, estamos persuadidos das coisas que são melhores e que pertencem à salvação, né? Deus não é injusto para ficar esquecido do trabalho. Aqui entra um momento de uma palavra de consolo, uma palavra de orientação, de encorajamento.
É como se o autor de Hebreus ele deixasse um pouquinho dos ensinamentos do tratado teológico e passasse para ensinamentos do conforto, do consolo para com estes irmãos aqui, né? De uma orientação, de um alinhamento para estes irmãos, coisa que ele faz com propriedade em todo o decorrer da epístola de Hebreus. Ora ele faz ensino, ora ele volta para este aprofundamento, não é? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e paciência herdam as promessas. E aí, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha mais ninguém superior para conjurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Fazendo alusão àquele texto que está lá, né, no livro de Gênesis, quando fala acerca da bênção do Senhor para com Abraão e de como Abraão esperou com paciência. Nós sabemos, 25 anos, né, para que obtivesse a promessa. Todos aqueles juram por pessoas superiores. Deus, para mostrar a imutabilidade do seu propósito, jurou por si mesmo, né? Para que duas coisas impossíveis, que Deus minta, tenhamos forte alento, né? E isso sirva como âncora da nossa alma, segura, firme, que penetra além do véu. Falando justamente desta alusão do sumo sacerdote ter que entrar lá no Santo dos Santos, além do véu, para que pudesse ouvir da Shekinah, da glória de Deus. Jesus foi o precursor que entrou e tornou-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cita aqui aspectos vinculados à mediação, Cristo como nosso sumo sacerdote, como nosso mediador, como aquele que foi propiciação, mas também como aquele que foi até o Santo dos Santos, em sua ascensão e glorificação. Características da teologia paulina. Muito bem, queridos, com isso nós aqui concluímos esta segunda etapa de nosso comentário espontâneo sobre o autor de Hebreus. Portanto, fique na paz, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.